Yes. 3, 2, 1, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, convidando você a vir alinhar os ponteiros da sua vida, colocando-os rumo aos céus, rumo à vontade de Deus, conferindo com as Escrituras a sua vida dentro do programa de Deus da vontade do Senhor. Bem, nessa série de programas que estamos fazendo, estamos colocando os fundamentos da fé cristã. Em que se baseia a nossa fé? Os fundamentos dela. E tudo isso baseado na nossa confissão de fé, bem resumida, chamada de o Credo Apostólico. Bem, um detalhe, um ponto importante ali da nossa fé é a respeito da ressurreição de Jesus. E esse é o tema do nosso programa de hoje, a ressurreição de Jesus. Será que ele realmente ressuscitou? Como foi essa ressurreição? Quem assistiu a isso? Quem pode provar a ressurreição de Jesus? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto e pronto para ouvir Deus. Ele vai falar com você, pois o programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. É maravilhoso a gente conhecer a razão da nossa fé e a gente saber em que nós cremos, como podemos encontrar isso nas Escrituras e saber de cor estes fundamentos através da confissão de fé no Credo Apostólico, que diz assim sobre a nossa fé em Jesus. Creio em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá julgar os vivos e os mortos. Bem, nós falamos aí que cremos em Jesus, que veio, ele nasceu aqui tomando o corpo humano, o Filho de Deus, o Senhor, o Criador, aquele que esteve ali em toda a criação, o Verbo de Deus, se fez homem, se fez carne, habitou entre nós. Vimos a sua glória, diz João, glória como do unigênito do Pai. Ele veio, ele ensinou, ele pregou, ele curou, ele operou sinais, maravilhas, ressuscitou os mortos, curou os leprosos, abriu os olhos aos cegos, os ouvidos dos surdos, fez maravilhas e destruiu todo o poder das trevas, libertando pessoas oprimidas pelo inimigo. Sim, mas Jesus, depois de 3 anos e meio de ministério, ele foi preso, torturado, crucificado. E Jesus foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou. Vamos ver que a morte de Jesus e a sua ressurreição estão profetizadas no Antigo Testamento. Isso mesmo. Vamos ver a profecia sobre a morte e a ressurreição de Jesus em Isaías 53, do verso 10 ao 12. Diz assim: Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo,
levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Bem, aqui em Isaías capítulo 53, nós temos essa profecia sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Quando ele ressuscitou, ele teve de contar aos discípulos, ele teve de trazer para eles as bases das Escrituras mostrando a sua ressurreição. Mostrando também que o Cristo deveria padecer. E aqui em Isaías 53 diz: todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Será que não podemos ver o Senhor sendo moído ali quando ele foi açoitado? Sim, o Senhor ali é como se fosse a sua carne tendo sido moída, porque aquele azorrague, aquele chicote, ele tinha pontinhas de osso ou de pedras ou um prego, um ferro, e cada vez que o chicote vinha, arrancava parte da carne ali nas costas. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Será que Deus tinha prazer em ver Jesus sofrer? Será que o Pai tinha prazer em ver o seu filho sofrer e gemer de dor? Claro que não. Ali, Jesus estava passando pela justiça de Deus, passando pela justiça que estava condenando o homem pelos seus pecados. Jesus estava levando as minhas culpas. Jesus estava levando a sua culpa. Jesus estava levando a culpa de toda a humanidade. Ao Pai agradou moê-lo, fazendo enfermar. Você pode imaginar a dor deste açoite. Você pode imaginar o estado febril do Senhor. Você pode imaginar a dor de sentir a rejeição, o escárnio. E a palavra diz: quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Cada um daqueles animais lá no Antigo Testamento que era levado ao templo como oferta pelo pecado, fosse um novilho, fosse um bode, um cabrito, um cordeiro, uma ovelha, ou pombos que eram imolados como holocausto pelo pecado. O seu sangue era recolhido e eram totalmente queimados. Mas antes, o ofertante colocava as mãos sobre a cabeça do animal e confessava os seus pecados. Confessava toda a sua sujeira, toda a sua maldade, como ele estava rejeitando Deus. E então, era como se aquele animal estivesse recebendo o castigo e morreria. Jesus, ele recebeu a nossa culpa. É o que está escrito aqui. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a posteridade. Como é que ele poderia ver a sua posteridade e se alegrar e prolongar os seus dias e a vontade do Senhor prosperar em suas mãos? Porque ele não ficaria na morte. Não ficaria na morte, mas ele haveria de ressuscitar. Ressuscitar e se alegrar com o penoso fruto do seu trabalho. Se alegrar com aqueles que foram comprados pelo seu sangue. A igreja do Senhor foi comprada com o sangue do Cordeiro. O Cordeiro Santo, o Cordeiro Imaculado, o Cordeiro de Deus. Então, Isaías 53 está nos falando não somente da morte de Jesus, mas da sua ressurreição. E diz que ele foi contado com os transgressores, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Jesus intercedeu por mim e por você. Ele intercedeu junto ao Pai. E nós temos aqui que o Senhor deu a sua vida, ele morreu em nosso lugar, mas ele também ressuscitou. Vamos ver aqui a ressurreição de Jesus. Em Mateus capítulo 28, de 1 a 7, nós lemos assim. Ao findar o sábado,
Ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como relâmpago, a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para Galileia. Ali o vereis, é como eu vos digo. Que coisa tão linda. Diz a palavra que no primeiro dia da semana. Por que o primeiro dia da semana? No domingo. Por que Jesus ressuscitou no domingo? Bem, nós sabemos que a festa das primícias era no dia imediato ao sábado, ou seja, no domingo. Jesus é a primícia dos que dormem. Jesus é o primeiro que ressuscitou. Assim como através de Adão, que pecou, veio a morte sobre todos os homens, assim, com a ressurreição de Jesus, ele trouxe a ressurreição para todos os homens. Não só os salvos vão ressuscitar, mas também os que estão condenados vão ressuscitar. Os salvos para a vida eterna, para estarem com o Senhor para sempre, em gozo, em alegria, onde não há morte, nem tristeza, nem lágrima, nem dor, nem sofrimento. Mas os que rejeitaram o Senhor vão ressuscitar para a condenação. Mas Jesus trouxe a ressurreição. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. E aqui diz a palavra que as mulheres, Maria Madalena, outra Maria, foram ver o sepulcro. Eis que houve um terremoto. O terremoto fez rolar aquela pedra que estava na frente do túmulo. E um anjo do Senhor descera dos céus, rolara a pedra, assentou-se sobre ela. Seu aspecto era como relâmpago, glorioso, sua veste alva como a neve. Os guardas estavam espavoridos, ficaram como se estivessem mortos. Os guardas estavam em estado de choque diante da grandeza do Senhor, diante da glória do Senhor, diante daquele momento em que aquela pedra só podia ser rolada por autorização de Roma. Ela estava selada. Os guardas de Pilatos, os guardas romanos, estavam guardando o túmulo para não deixar os discípulos roubarem o corpo de Jesus, para não deixar sair uma notícia de que Yeshua havia ressuscitado. Mas quem veio foi um anjo do céu. E ele, num terremoto, rolou aquela pedra. Os guardas ficaram como em estado de choque, como mortos, diz a palavra. Mas o anjo disse às mulheres: não temais. Eu sei que vocês buscam entre os mortos o que está vivo. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Vinde ver o lugar onde ele estava. E vão, digam aos seus discípulos, digam a Pedro, digam aos discípulos que ele ressuscitou e vai à frente de todos vocês para Galileia. Lá vocês o verão. Por que Jesus foi para Galileia? Ele tinha um encontro com a sua família, com seus irmãos, com as pessoas a quem ele havia curado, tocado, aqueles a quem ele disse: a tua fé te salvou. Ele apareceu a muitos em 40 dias, enquanto esteve aqui como ressurreto antes de ascender aos céus. Jesus, então, aparece primeiro às mulheres, ressuscita e aparece primeiro às mulheres. Vamos ver Mateus capítulo 28, de 8 a 10, nós vamos ler assim. E retirando-se elas,
apressadamente do sepulcro. Tomadas de medo e de grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Mas Jesus lhes disse: Não temais. Ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Jesus aparece primeiramente às mulheres. Isto é muito significativo, porque Jesus está dando aqui um valor muito especial. Hoje as mulheres feministas, o movimento feminista, quer dizer que a Bíblia é machista, quer dizer que a religião é machista, que o cristianismo é machista e que Deus olha o homem e despreza a mulher. Mas isto não é verdade. Aqui o Senhor está trazendo algo tão maravilhoso para todas as mulheres, para todo mundo. Jesus ressurreto aparece primeiramente às mulheres e entrega uma mensagem para elas: ide e dizei aos meus discípulos. Ou seja, as mulheres se tornam pregadoras, missionárias, e o primeiro campo, as primeiras pessoas a quem elas vão falar, é exatamente aos homens. Que homens? Os discípulos de Jesus, aqueles que seriam chamados de apóstolos. Sim, é a eles que elas vão se dirigir e contar sobre a ressurreição do Senhor. Jesus, ele valorizou a mulher, ele valorizou as mulheres, ele deu a elas a mensagem mais maravilhosa do mundo, a ressurreição do Senhor. Ele ressuscitou e elas então correram avisar aos discípulos, a todos, o que havia acontecido com o Senhor. Mas nós vamos ver que uma prova da ressurreição de Jesus é exatamente a atitude dos judeus com relação à sua ressurreição. Por quê? Nós vamos ver a versão dos judeus sobre a ressurreição de Jesus. Olha o que está escrito em Mateus 28, de 11 a 15. Está escrito assim: E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: Vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Esta é a versão dos judeus. Se você conversa com um judeu sobre a ressurreição de Jesus, ele vai dizer: não, ele morreu lá na cruz e os discípulos roubaram o corpo dele. Os discípulos roubaram. Gente, se os discípulos tivessem roubado o corpo de Jesus, acha que estes soldados, acha que estes principais dos judeus não iriam atrás do corpo? Não se desfaz de um corpo tão fácil. Vai queimar, vai destruir, será encontrado. Aqui nós vimos que os soldados romanos, eles pagavam com a própria vida se eles perdessem aquilo que estavam guardando. Se eles deixassem escapar prisioneiros, pagariam com a vida. A gente vê isso muito claro no livro de Atos dos Apóstolos, quando o navio em que Paulo está viajando com outros prisioneiros, o navio vai afundar, os soldados queriam matar a todos os prisioneiros, porque se um deles escapasse, eles pagariam com a vida. E o centurião protege Paulo. Ele diz: não, deixa os que quiserem, os que puderem irem nadando até a ilha, porque pagariam com a vida. Herodes coloca 16 soldados para tomar conta de
Pedro na prisão. E Pedro é livre da prisão pelo anjo do Senhor, mas aqueles 16 soldados são justiçados, são mortos por deixarem Pedro escapar. E essa vigilância tão séria do corpo de Jesus, por que eles não morreram? Por que esses soldados não pagaram com a vida por deixarem o corpo de Jesus ser roubado? Essa versão está entre os judeus até hoje. Dizem que o corpo foi roubado, mas nós vamos ver que Jesus aparece aos seus discípulos ressurreto. Mateus 28, 16 a 17 diz assim: seguiram os 11 discípulos para Galileia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Seguiram os 11 para Galileia. Obedeceram à voz do Senhor, ao comando do Senhor, foram para Galileia. Jesus passa por Nazaré, passa por Tiberíades, passa por Cafarnaum, passa por aqueles a quem ele havia curado, ensinado, aqueles a quem ele disse: a tua fé te salvou. Jesus vai consolidar a salvação dessas pessoas. Então Jesus, ele vai para Galileia, onde ele começou o seu ministério. Ali ele vai e aparece aos discípulos. A ressurreição de Jesus é um fato que só de olharmos por que os principais dos judeus, por que os sacerdotes, por que o sinédrio não acionou, não buscou que aqueles soldados fossem injustiçados por deixarem escapar o corpo de Jesus, por deixarem os discípulos roubar o corpo de Jesus, como eles dizem, e dizem até hoje. Por que eles não foram justiçados? Por que não se buscou encontrar o corpo de Jesus? Não seria tão fácil ali em Jerusalém procurar? Porque ele não estava mais no túmulo, porque ele havia ressuscitado. E o Senhor ressurreto apareceu a muitos. Muitos tiveram experiências gloriosas com o Senhor, como seus irmãos, como Tiago e Judas, irmãos de Jesus, que posteriormente se tornam apóstolos também, escrevem cartas à igreja. Aí temos no Novo Testamento a carta de Tiago, uma carta maravilhosa do irmão de Jesus. A pequenina carta de Judas, antes do Apocalipse, escrita pelo irmão de Jesus. Quando eles se converteram? Porque eles não andavam junto com os discípulos. Se converteram quando o Senhor ressuscitou. O apóstolo Paulo diz que ele apareceu a Tiago, apareceu a seus irmãos e a muitos. É tão lindo que o Senhor, ele nos ama. E mesmo que a gente não esteja andando de conformidade com a sua vontade, ele vem a nós, ele se revela. Quem sabe ele já se revelou a você e você ainda não tomou uma posição. Quem sabe você já tem certeza que Jesus é o Filho de Deus e é o Salvador, mas você ainda não se posicionou e ainda não está salvo. Vamos orar? Eu convido você a curvar a sua fronte, fechar os seus olhos, se ajoelhar e orar comigo, entregando a sua vida a Jesus. Diga assim: Senhor, eu me entrego a Ti nesta hora. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu coloco em Tuas mãos. Perdoa os meus pecados, lava o meu coração, santifica-me, purifica-me de todo pecado. Dá-me um coração puro na Tua presença. Eu me entrego a Ti para ser inteiramente Teu. Ajuda-me a viver só para Ti. Eu e a minha casa, com tudo que temos e somos, Te pertencemos hoje e eternamente. Amém.
Amém e amém. Graças a Deus. É isso. Entregar a vida ao Senhor é caminhar com Ele, é reconhecer a sua glória, a sua bondade e andar em sua presença. Que Deus te abençoe ricamente, que você seja um cristão fiel ao Senhor. Leia a Bíblia, ore, estude a palavra de Deus, se batize, esteja na igreja servindo ao Senhor e juntos nos encontraremos naquele grande dia. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá!